Bom, meus caros vascaínos, o momento não é de pouca alegria para nós. Nós atravessamos um período muito triste no nosso mundo. Agora, eu tenho uma esperança nos novos sócios, nos novos vascaínos que estão surgindo, para que nós possamos reabilitar o Vasco, restaurar o Vasco da Gama. O Vasco não merece estar na situação que está. Uma incerteza muito grande. Nós não temos uma expectativa de que o Vasco venha ser protagonista novamente. Nós não podemos nos acostumar de sermos participantes. O Vasco foi criado, o Vasco nasceu para ser vencedor, ganhar sempre. Agora isso depende de nós. Nós temos que fazer a cabeça dos novos vascaínos e não podemos nos acomodar. Não podemos estar acreditando em SAFs. O Vasco tem poder para se viver independentemente de SAF. Então eu tenho esperança de que nós aqui, que estamos aqui, que representamos uma boa quantidade de vascaínos de brio, temos a obrigação de melhorar a ideia desses vascaínos que estão surgindo e acham que a única salvação do Vasco é a SAF. Eu sou contra a SAF. Sempre fui contra. O Vasco, dono do Vasco são os vascaínos, não pessoas, não esses oportunistas. Está aí o que aconteceu com a 77, aqueles vigaristas que deixaram o Vasco cheio de dívida. Graças a alguns vascaínos, que eu não considero vascaínos, como Salgado, Osório e outros fãs, esses homens merecem ser expurgados do Vasco. Você pode para fora do Vasco. Mas eu tenho esperança de que nós que estamos aqui, que somos vascaínos de fato, nós vamos conseguir levantar esse clube se Deus quiser. Deus quiser. Se Deus quiser, o Vasco vai voltar. O Vasco vai voltar a ser oh, meu Deus. Protagonista. Eu fico emocionado quando falo de Vasco. Eu fico muito emocionado. Então, eu espero que vocês se somam à minha ideia. Vamos tirar da cabeça do nosso vascaíno de salvação é SAF. Não é SAF, não. Salvação está dentro do Vasco. Os grandes vascaínos que ainda existem dentro do Vasco. Que viva o nosso Vasco. Nós hoje temos aqui, como eu falei, temos o Itamar, nós temos o Aníbal Magalhães, nós temos o Fernando Lima, Antônio Porfírio, Abílio Borges, nós temos uma imensidão de pessoas que fizeram muito pelo Vasco. Outros que estão aqui também como beneméritos. O Fernando Lima é o maior vencedor da história do basquete. O Antônio Porfírio foi uma pessoa que, ao longo do tempo, se tornou importantíssima para dar sustentáculo em determinados momentos nas gestões do Vasco que foram sérias. Nós temos o Aníbal Magalhães, que tanta coisa fez pelo Vasco e está aí até hoje, firme e forte. Nós temos o Abílio. O Abílio foi presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, foi um homem sério como presidente do Conselho Deliberativo do Vasco. Não foi político, não foi oportunista, foi um homem sério. E tantos outros beneméritos. Nós temos aqui o Ferreira, que durante anos ajudou o Fernando também no basquetebol do Vasco. Eu fico muito feliz de ter pessoas que realmente representam um Vasco vencedor, que representam um Vasco de luta, que representam um Vasco de fibra. São essas pessoas, entre outras, que estão aqui como beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama, como grandes beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então eu tenho uma grande satisfação, uma grande felicidade que eles estejam aqui. Agora, em relação ao Casaca está fazendo 25 anos de vida. E o Casaca não faz 25 anos de vida porque ele andou circulando em ondas para lá e para cá. O Casaca, sem ser cartesiano, andou numa linha reta. Em termos institucionais, em termos de concepção, em termos de visão de Vasco. Por isso o Casaca consegue, com 25 anos, trazer tanta gente, de tantos grupos, de tantas áreas, mas que tem uma concepção de Vasco que se adequa à concepção que o Vasco tem, não do Casaca, a concepção geral do Vasco, da história do Vasco. Então, aqui eu vou chamar inicialmente para falar aquele que
foi um dos fundadores do Casaca, que é o Eduardo Magalhães. Boa noite, obrigado a todo mundo que está por aqui. 25 anos, no exato dia de hoje, 25 anos atrás, eu estava na frente de um computador, dando início ao site Casaca. Não éramos um grupo político, éramos torcedores de arquibancada, nem éramos sócios, eu acho. E foi uma longa trajetória, primeiro como um grupo de comunicação, entendendo a importância de se tornar sócio do Vasco, de participar, de contribuir, de pagar ingresso, pagar pelos produtos oficiais do Vasco, enfim. E quando a gente iniciou esse trabalho lá atrás, a grande motivação era o enfrentamento à imprensa esportiva que a gente considerava a Flaprés. A gente tinha o entendimento de que a cobertura do Vasco na imprensa no ano de 2000, quando o Vasco tinha excelentes atletas, não só no futebol, como em todas as outras modalidades esportivas, e ela não tinha a devida cobertura na imprensa esportiva, que a gente notava que tinha uma cobertura que estava privilegiando mais o Flamengo e qualquer outra coisa, mas que não o Vasco, com toda essa grandiosidade que o Vasco tinha naquele momento. Então essa foi a motivação do Casaca no início, que com o tempo você entende que precisa participar mais de tudo. E com 10 anos de Casaca, o Sérgio talvez me corrija qual foi o exato momento, o Casaca faz uma transformação em grupo político, que é algo natural para quem inicia um trabalho de jornalismo alternativo, adquire a consciência das coisas que estão acontecendo, tanto ao redor ali do Vasco como no mundo, e é natural que você depois se organize em grupos políticos. Então essa foi a trajetória do Casaca, inicialmente contra a imprensa e depois contra o músico. E foi a desgraça que entrou no Vasco em 2008 e causou prejuízos irreparáveis. Estamos continuando na luta, agora o inimigo é o gringo, é esse personagem do folclore brasileiro, o bilionário que vai chegar aqui para resolver um problema do Vasco, que ele gosta do Vasco, ele vai deixar o dinheiro dele aqui. Ele não tem outras intenções, é só isso. Então esse é o personagem folclórico que a gente tem que combater hoje, porque a criançada acredita nisso, jovens e adultos infantilizados acreditam nisso, e a gente tem que enfrentar isso. E assim como o Itamar acabou de dizer, é através da força da instituição que a gente vai conseguir recuperar o Vasco, vai conseguir colocar o Vasco nos rumos da vitória, como foi há um tempo relativamente perto, né? Como foi em 2017, a gente já estava novamente com vaga na Libertadores, e acho que esse é o caminho. Conseguir voltar para a Libertadores, ter um ciclo de classificações de Libertadores ano após ano, e isso foi o que fez o Palmeiras estar estável agora, que fez o Flamengo estar estável agora. Obviamente o Flamengo com um pouco mais de aditivos, né? Financeiros, digamos assim, porque a Globo ajudou bastante ele. Mas que o Vasco encontre seu caminho e consiga chegar lá de forma estável para dar alegria para todos nós. É isso. Uma das coisas que acontece normalmente em reuniões do Vasco é nós esquecermos de nomes e cometemos irreparáveis injustiças. E nós temos presente aqui hoje o Marcos Carvalho, grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama, importantíssimo no momento em que o Vasco estava buscando o quê? Buscando resolver seus problemas financeiros. O Vasco conseguiu diminuir uma dívida no triênio 2015 a 2017. Ninguém acreditava. Quando nós chegamos no Vasco em 2014, dezembro de 2014, ninguém acreditava que aquilo seria possível. E o Marcos Carvalho foi um dos que, no Departamento de Finanças, ajudou muito para que isso acontecesse, evidentemente capitaneado pelo Eurico Miranda. Então, já que eu cometi a injustiça de não mencionar o nome dele na primeira vez, peço uma salva de palmas a ele, Marcos Carvalho. Muito bem. Agora, o outro lado, o lado de quem chega no Casaca, novo, com 20 e poucos anos de vida, com menos tempo de vida que o Casaca, se alinha, tem uma visão de Vasco, quer aprender para poder ensinar e faz no dia a dia
todos os debates em termos de Vasco com sustentação e com conhecimento que vai adquirindo de tanto estudo e de tanta vivência junto a nós e junto àqueles que passaram. Eu queria chamar aqui o Eduardo Fernandes para dar uma palavra. Boa noite, gente. Eu queria dizer que eu estou aqui hoje. Estou aqui hoje, eu entrei no casaco, eu acho que principalmente porque eu não aceito a mentira, né? E no Vasco, decidiram mentir para minha geração. Disseram que o Rico era o vilão, uma pessoa que foi responsável pelas maiores conquistas da história do nosso clube, e disseram que os bonzinhos, os mocinhos, eram os que bradavam antigamente pela democracia no clube e hoje querem acabar com a democracia no clube. Hoje querem vender para o investidor externo, querem enganar mais uma vez a torcida, né? Então, acho que hoje, como o Sérgio falou, a gente conseguindo juntar várias pessoas, vários grupos, eu acho que hoje tem que ser um dia de impulsionamento para a oposição. A situação hoje já montou duas chapas, né? Uma de situação e uma de falsa oposição. Uma chapa finge, né, que está no poder, finge que defende os interesses do Vasco, mas na época que foram chamados, né, a participar das discussões sobre a SAF, deram anuência, né, assinaram para vender o clube. Agora uma parte, uma fração, né, desse campo político saiu, anunciou uma pré-candidatura, né, agora capitaneada pelo farsante, né, que já vem cometendo farsa a diversas eleições, e a gente tem o dever aqui da gente se unir e lançar, né, uma bandeira bem alta de defesa do Vasco contra toda essa turma, né, todos esses farsantes do MOVE, né, e desses grupos roxo e amarelo. Então, que saia daqui uma grande união, um grande começo, né, para a gente conseguir enfrentar esses farsantes que querem mais uma vez enganar a torcida do Vasco. Bom, tradicionalmente, nas nossas reuniões do Casaca, nós lembramos aquelas pessoas que estiveram conosco, que estiveram na linha de frente conosco e se foram. Ana Maria, Jarbas, Ibiratã Solino, enfim, a Osmara Luísio Garlatti, Sérgio, exatamente. Mas nós temos uma figura que fez tudo o que pode fazer pelo Casaca. Tudo. Desde o momento que eu conheci. Eu o conheci numa reunião na Casa dos Poveiros em 2009. Foi um papo de 10 minutos e uma amizade que durou até o resto da vida dele. E eu queria, na frente da família dele, dizer que eu agradeço muito tudo que o Genoel Santana fez pelo Casaca e uma salva de palmas para ele. Por fim, e eu deixei por fim, o Eurico Miranda, ele teve muita gente do lado dele. Muita gente. Mas ele teve, na minha concepção, algumas pessoas, poucas, que ele teve como amizade no Vasco, desde o começo dele no Vasco. Na família Lima está representado o pai do Fernando Lima e ele próprio, Fernando Lima. Mas existe uma figura que eu tenho muito carinho, tenho muita satisfação de tê-lo conhecido. Um vascaíno de absoluta primeira linha, que esteve sempre pronto a ajudar o Vasco, de todas as maneiras possíveis. Que está aqui hoje, para minha alegria, para o orgulho do Casaca, e é também um grande benemérito do clube. Eu peço uma salva de palmas para o Paulo Martins Pereira. E agora, para finalizar o nosso discurso, algumas pessoas já disseram o que nós pretendemos. Nós somos contra o Vasco ser de terceiros. Se o momento é o momento que tem SAF, que o Vasco controle a SAF, que o Vasco tenha poder majoritário, que o Vasco não fique na mão de ninguém, que o Vasco possa eventualmente ter parceiro,
jamais dono. O dono do Vasco são os vascaínos. E nós somos contra o movimento que se fez de concordata, que se diz recuperação judicial para ficar um nome bonito, mas é de concordata, que leva o Vasco a ter um risco lá na frente, se não houver a devida responsabilidade, de vir à falência. A concordata, o Vasco entrou em concordata, tanto o Clube de Regatas Vasco da Gama, como a primeira SAF do Brasil que entrou em concordata. Nós somos contra, isso não quer dizer que nós vamos torcer para que as coisas não aconteçam. Se elas não acontecerem, é pior para o Vasco. Mas nós temos que cobrar tudo aquilo que for feito durante esse acordo, para que não seja um acordo que satisfaça uma gestão e coloque o Clube de Regatas Vasco da Gama lá na frente, 3, 4, 5 anos depois, sem saída. O Vasco não precisava dessa situação, o Vasco tem a receber mais de 400 milhões de reais em receita no ano de 2025, e se não for para muito mais. E é um clube com potencial enorme. É um dos 5 clubes gigantes do Brasil com torcida nacional. Há torcedores do Vasco no Brasil inteiro. Os torcedores do Vasco são engajados. Os torcedores do Vasco compram a briga do Vasco. Agora, eles, evidentemente, numa massificação de mídias, seja a mídia convencional ou a mídia social, eles acabam se convencendo de fantasias. E nós estamos aqui, com todos vocês e com tantos outros, para impedir que essa fantasia fique pairando na cabeça do torcedor do Vasco, enquanto o clube vai se diminuindo, enquanto o clube não toma as devidas medidas para se postar como Vasco. O Vasco, ele pode estar no momento ruim, ele pode estar no momento difícil, ele pode estar no momento de estar sem dinheiro, mas ele não pode deixar de entrar em campo sem ser Vasco. Esse é o fundamento do Vasco existir. O Vasco não existe para participar, o Vasco não existe para ser o bonzinho, o Vasco é o antissistema, considerando que o sistema tem o preferido, que é o Flamengo. Mas o Vasco não necessariamente seria antissistema se o preferido fosse o Vasco. Nós temos que lutar contra uma realidade histórica que, se nós não fizermos nada, ela permanece como está. O grande adversário de quem domina, de quem é o queridinho, somos nós, e nós temos que nos postar como esse grande adversário. Então, em nome aqui de todas as pessoas que participaram do Casaca, eu estou aqui na frente hoje com o Luiz Cocesa, estou com o Lula, estou com essa turma toda nova do Casaca, o Leandro, estou com o Rafael, estou com o Daniel Lobão, estou com o Lucas Teles, estou com o Fabrício, o Eduardo Maganha, essas pessoas todas desse núcleo, e todos vocês, que reunião a reunião, vocês vêm para elas sabedores do seguinte: o que está sendo dito no Casaca é como o Casaca vai agir. O Casaca não vai contar uma coisa e fazer outra. É assim a nossa forma de ver Vasco, é assim a nossa forma de enxergar o Vasco, e é como nós queremos que o Vasco exista. Hoje o Romário disse uma coisa para mim, o Romário que está aí na frente, o Romário Garroso, nós temos que ter um projeto para o Vasco, um plano para o Vasco, alguma coisa para que o Vasco seja um clube que tenha gente. E não projetos pessoais, políticos, que não levam o Vasco a lugar nenhum e, pelo contrário, já nos puseram na mão de terceiros. Então vamos lutar por isso, vamos lutar por tudo aquilo que representa o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu agradeço a presença de todos vocês. Estou olhando aqui para o Madureira, que é um dos que normalmente discursam conosco, e discursa muito bem. Estou agradecendo a todos vocês. Diga mais. Tias Fria, pela ordem, gostaria de um aplauso para Amadeu Pinto da Rocha e Rui Proença. Coincidentemente, o Raio falou, o Rui Proença, que foi quem, amigo do meu pai, e foi a primeira pessoa que eu vi em termos de Vasco uma paixão absolutamente cristalina. Bancava Nós do Vasco, ele que bancava, se doou o tempo todo para o Vasco, morreu se doando para o Vasco até onde pode se doar. E falou do Amadeu Pinto da Rocha, aliás, sempre teve uma ótima relação com o Marcos Carvalho, que eu citei agora há pouco, que foi uma pessoa importante e emblemática. E se nós lembrarmos aqui, nós teremos muitas pessoas. E, obviamente, que dentro do nosso grupo, a grande memória, a grande lembrança que nós temos é de Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, que trouxe o Vasco para o lugar dele. E o lugar do Vasco, em termos de concepção, de atitude e de objetivo, tem que ser dentro daquela concepção
E ele buscou de Ciro Aranha, que ele buscou daqueles que fundaram e ficaram à frente do Vasco, do Remo, nas dificuldades, que enfrentaram a questão do racismo, a questão das questões sociais, que depois construíram a São Januário. Esse exemplo foi trazido por ele. Ele não inventou, ele trouxe esse e foi um monstro, foi realmente uma máquina para fazer o Vasco conseguir isso tudo. Então, na presença de todos vocês, peço mais uma vez e saúdo sempre e vou saudar sempre uma grande salva de palmas para o Eurico Ângelo de Oliveira Moreira.